paralelo diz assim, Mateus 5, versículo 9, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, a bem-aventurança é para o crente que será perseguido. Ele não será perseguido por qualquer motivo, ele será perseguido porque é discípulo de Jesus. Se o próprio mestre foi perseguido, foi odiado, não teve sua mensagem aceita, se nós formos cristãos verdadeiros, se nós formos sal e luz, se nós tivermos caráter aprovado pelo Senhor, uma fé aprovada pelo Senhor, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser incompreendidos, nós vamos ser odiados. Essa é a verdade. E as pessoas não vão aceitar. João 3 diz, Jesus dizendo sobre as pessoas, ele fala assim, as pessoas não vêm, eu sou a luz. As pessoas não vêm até a luz porque a luz reprova. Pai do Senhor, irmã Danila, boa noite, Deus abençoe. Convidei as pessoas aí, Deus abençoe. As pessoas não vão à luz, por quê? Porque a luz mostra o que está oculto. E as pessoas amam as trevas. Olha o que Jesus diz em João 3, falando com Nicodemos, um texto muito conhecido. João 3,19 diz assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então os homens, eles amam as trevas, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Para quem pratica a verdade, se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem é da luz, quem nasceu da luz, ele sempre vai amar ouvir a verdade. Ele sempre vai amar estar onde a verdade é proclamada. Entrou a irmã Letícia, Pai do Senhor, irmã Letícia, Deus abençoe. Então, o ímpio, o homem que está em trevas, quando ele sabe que em algum lugar ele vai ser confrontado pela luz da palavra, pela luz do evangelho, a intenção dele imediata é fugir, é desviar, é sair de perto. Por quê? Porque ele ama as trevas. Como Jesus disse a Nicodemos, as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Então o que Jesus está dizendo é assim: se você é um discípulo de verdade, se você segue a Cristo de verdade, as pessoas vão lhe odiar. As pessoas não vão gostar de você. Elas vão lhe odiar não por tua causa, não por minha causa, não por nossa causa, mas elas vão nos odiar, o mundo. Eles irão nos odiar por causa do nosso testemunho. Porque o testemunho da palavra, ele causa desconforto nos corações. Ele causa irritação no pecador. E o pecador, ele quer distância. Ele quer distância daqueles que estão a proclamar a verdade. Então, quando alguém prega a verdade, e se você prega a verdade para alguém, não espere receber aplauso dessas pessoas. É possível que você receba perseguição, que você seja chamado de fanático, de fanática. Foi isso que aconteceu com os discípulos do Senhor. Eles eram perseguidos. Pedro foi preso porque ele estava espalhando a doutrina de Cristo. João também foi preso. O próprio João Batista, porque ele pregava contra o adultério, ele teve a sua cabeça decapitada. A Bíblia diz em Marcos 6 que o próprio Herodes, ele gostava de ouvir João.
A Bíblia diz que Herodes, embora gostasse de ouvir João Batista pregando e se espantava com as coisas que ele falava, mas gostava de ouvi-lo, mas como ele havia prometido à filha de Herodias, né, o que ela pedisse, ele havia prometido, por, por, por sugestão da mãe da menina, ela pediu a cabeça de João Batista. Por quê? Porque João Batista era odiado, porque ele falava e pregava a verdade. Então, se você quer ser um verdadeiro cristão, se você quer que a mensagem flua realmente na sua vida, como eu também quero, prepare-se, porque você vai ser perseguido. Muitas pessoas vão querer você distante. Mas isso não é por tua causa. Isso é importante você saber. Não é por causa de você. Quando alguém te persegue por causa do teu erro, então é um problema. Vamos supor que alguém está me perseguindo porque eu roubei, porque eu matei. Então isso não é problema do evangelho. Isso é um problema meu, pessoal meu. Então estou sendo perseguido porque eu cometi um erro. Mas quando eu não cometo erro, quando eu estou apenas a pregar, quando eu estou apenas a viver o evangelho e eu sou odiado, eu sou perseguido, então eu devo me alegrar porque, de fato, a minha fé está sendo provada e as pessoas estão rejeitando o Filho de Deus. Em Marcos 6, versículo 19, diz assim: Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João. Olha, o rei, a autoridade maior, teme um homem que não é nenhuma autoridade, que é apenas um profeta, mas é um profeta que tem a verdade, que prega a verdade, que vive a verdade. Então, o cristão de verdade, ele é temido por quê? Porque ele contém a verdade. As pessoas podem até serem imorais, serem profanas, mas ao chegar perto de mim e de você, elas sabem que nós temos a verdade. Então elas vão se resguardar, elas vão permanecer em seus pecados, mas vão dizer, realmente esse irmão ele é crente de verdade. Esse irmão ele vive honestamente, ele tem uma vida justa. Então Herodes ele temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo. Herodes ouvia João Batista pregar. E embora gostasse de escutá-lo. Versículo 21. Chegando a uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares, às pessoas importantes da Galiléia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes, aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Então perceba que o que estava em jogo ali era a integridade de um homem. Às vezes nós achamos ruim que estamos sofrendo perseguição e não entendemos. Eu estou sendo fiel a Deus, eu estou andando honestamente, estou praticando bem, falando a verdade, evitando falar mal das pessoas, evitando fazer o mal às pessoas. Eu estou sendo perseguido dentro da minha casa. Eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Estou sendo perseguido na minha escola. Como é que pode isso? Está explicado. Não é por sua causa, não é por minha causa. É por uma causa espiritual, uma causa maior. É o nome de Cristo que está em jogo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Esses irmãos aqui, eles estavam dispersos. Por quê? Porque havia se iniciado, quando Estevão foi morto, começou uma perseguição contra os cristãos. E somente os apóstolos ficaram em Jerusalém, os cristãos foram espalhados. Então eles estavam sendo perseguidos e precisavam perseverar em sua fé, precisavam permanecer crendo, certo? Em Atos capítulo 5 fala sobre a perseguição de Pedro e de João. Eles foram presos, foram mantidos no cárcere e depois foram soltos. Diz assim, Atos 5,
Versículo 40. Então chamaram os apóstolos e o açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. A perseguição, ela provocou nos apóstolos uma convicção maior. Eles foram açoitados e, em vez de eles se lamuriarem, de lamentarem, eles se alegraram por se acharem dignos de sofrer por Cristo. E aí passaram a pregar todos os dias no templo e de casa em casa acerca do Evangelho. Então o que eu quero te falar aqui é que se você está sendo perseguido, você não é o único. Se você está sendo perseguido pelos seus familiares ou por alguém que você ama, você não é o único. Existem cristãos no mundo inteiro que estão sendo açoitados. Existem cristãos na Índia que estão sendo esbofeteados, que estão sendo encurralados em suas próprias casas para não cultuarem a Deus. Existem cristãos que estão sofrendo pelo Estado Islâmico, então permaneça firme. Se você tem consciência que está sofrendo por Deus, permaneça firme. O versículo 13, o versículo 26 de Lucas capítulo 6 diz assim: ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Qual é a marca de um falso crente, de um falso profeta? É porque ele não prega a verdade e todo mundo gosta do falso profeta. Todo mundo gosta da pessoa que não prega arrependimento. Quem é que não vai gostar de uma pregação de bênção? Se eu chegasse aqui para você e dissesse que tudo na sua vida vai melhorar, quem não quer receber uma notícia dessa? A irmã Danilo colocou: peça oração por minha saúde. Amém, irmã Danilo. No final que a gente vai fazer uma oração por vocês. Aí poucas pessoas estão participando da live, né? Eu acredito que pelo horário ou por outras atividades, mas eu vou deixar a live salva aqui, você pode assistir depois ou compartilhar. Então, o falso profeta, ele é bem aceito por todos. Por quê? Porque ele vai pregar sobre bênçãos materiais. É tudo que o ser humano aqui na Terra quer ouvir. Riqueza, propriedade. Mas quando se fala em arrependimento, em mudança de vida, quando se fala em conversão, quando se fala em verdade absoluta, os ouvidos eles coçam. Quando se fala em adultério, em pecado, os ouvidos coçam. Por quê? Porque nós queremos ouvir aquilo que nos agrada. Aí nós queremos saber daquilo que é interessante para nós. Não para o reino de Deus, não para a palavra de Deus. Então, Jesus está dizendo assim, ai de vocês, quando todos os elogiarem. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Então, os falsos profetas no Antigo Testamento foram elogiados. Amém, irmã Letícia? Pai do Senhor também. Deus abençoe. Compartilhe com as pessoas aí para depois terem a oportunidade de assistir, tá bom? Também estou um pouco doente, eu vou terminar um pouco mais cedo. Não vou esticar muito aqui a live. Vou orar pela irmã Danila e pelos irmãos que estão doentes. Então, os falsos profetas, os próprios do tempo de Jeremias, enquanto Jeremias estava sendo açoitado, estava sendo lançado no calabouço, os profetas estavam sendo elogiados. No tempo de Elias, os falsos profetas estavam perto das influências políticas, enquanto o próprio Elias estava nos desertos, estava perambulando, estava peregrinando pelo mundo. Por quê? Porque Acabe odiava ouvir Elias. Acabe odiava ouvir o profeta Elias, porque Elias falava a verdade. Chega um momento que ele diz assim: chegou tu, o perturbador de Israel. Quando Elias chegava no local, Elias ele era incômodo. Por quê? Porque ele estava com a verdade, ele pregava a verdade, não importasse se alguém gostasse ou não.
Então, quando nós temos essa verdade no nosso coração, de fato, nós vamos ser odiados, nós vamos ser rejeitados, até mesmo entre os próprios ditos cristãos, né? Pessoas que apenas vão aos templos, mas que não querem novidade de vida. Você vai ser odiado por essas pessoas. Elas vão lhe chamar de radical, elas vão lhe chamar de retrógrado, elas vão lhe chamar antiquado. Por quê? Porque você vive e crê na palavra do jeito que ela é. Então, nesse tempo tão confuso, né, de tantas mensagens confusas, o cristão de verdade ele tem que estar apegado à Escritura do jeito que ela é, a não se iludir com falsas esperanças. A Bíblia ela não é uma utopia, a Bíblia é uma palavra real, ela não esconde o nosso defeito, ela não esconde que nós falhamos. A Bíblia sempre mostra quem de fato nós somos. Então, os falsos profetas se dão bem, por quê? Porque eles enchem as pessoas de falsas esperanças. Mas o verdadeiro profeta, ele é odiado, por quê? Porque ele prega a verdade sem se importar com o que vão pensar, sem se importar com a repercussão de sua verdade. É claro que dói ser perseguido, é claro que é incômodo ser perseguido, mas nós devemos tomar exemplos dos homens santos que viveram. A própria Bíblia diz que Isaías ele era rejeitado. O Jeremias, em Jeremias 36, a Bíblia diz que as palavras dele era rejeitado, de forma que o rei mandou queimar as palavras de Jeremias. Por quê? Porque aqueles que vivem na prática do erro, continuamente, insistentemente, eles odeiam ouvir a verdade. E se você tem a verdade, você vai ser odiado também, porque eles vão pensar que é algo pessoal contra a pessoa deles. Jeremias 36:11 diz assim, 36:20 diz assim: depois de terem depositado o rolo na câmara do escrivão Elisama, as autoridades foram ao átrio do palácio real e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras, o rolo de Jeremias. Então o rei mandou que Jerude fosse buscar o rolo. Jeude pegou o rolo na câmara do escrivão Elisama e o leu diante do rei e de todas as autoridades que estavam com ele. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, pelo 9º mês do ano, e diante dele estava um braseiro aceso. Sempre que Jeude terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, o rei as cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. As palavras de Jeremias foram rejeitadas. E você tem dúvida que Jeremias era um profeta de Deus? Aqui o texto diz que o rolo de Jeremias foi queimado no braseiro. Então, o que será de nós nesse tempo de relativismo, nesse tempo de conveniência religiosa? O que será de nós se pregarmos a verdade como ela é, nua e crua, como diz aqui no Ceará? Se nós pregarmos a verdade sem adereços, sem mecanismos humanos, se pregarmos a verdade como a Escritura nos mostra, o que será de nós? Paulo diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguições, sofrerá perseguições. Se você quer servir de fato e de verdade a Jesus Cristo, você será odiado, você será perseguido. Mas fique tranquilo, porque a nossa aprovação, o nosso louvor procede de Deus, procede dos céus. E dos céus não existe nada que possa nos impedir de ganharmos o nosso galardão. Amém? Fica aqui essa reflexão. Eu vou ser bem breve hoje, devido eu estar ainda com algum problema na garganta. Mas vou deixar salvo aí a transmissão, se você quiser compartilhar. Deixa eu ver quem está aqui. Está a irmã Letícia, com apenas a irmã Letícia. A irmã Danila aparentemente está doente. Entrou o irmão Raimundo, o irmão Cavalcante, o pastor Marcos. Eu vou deixar salvo aí, se você quiser depois compartilhar com outras pessoas, tá, irmã Letícia? Vai ficar salvo no Instagram. Eu vou orar aqui.
Você deseja fazer uma oração comigo, irmã Letícia? Ou você deseja pedir alguma oração? Eu posso orar aqui também por você. Pronto, vamos encerrar. Amém. Entrou a Jamília aí. Palavra abençoada, irmão. Amém. Vamos orar aqui então. Eu agradeço por vocês que entraram aí, pela irmã Letícia que ficou aí. A irmã Denilda, infelizmente, não ficou até o final, mas vamos orar por todos, tá bom? Senhor Deus, Senhor Pai, obrigado por tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu perdão, obrigado pela vida, obrigado pelo teu espírito. Te peço por cada irmão que aqui entrou, que vai entrar, vai assistir depois, que tu possa abençoar, Senhor. Que nós possamos dar testemunho de ti, Senhor, sem mentiras, sem ilusões religiosas, sem evangelho romântico, Senhor. O evangelho, Senhor, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, Senhor, não é uma mera religião como as tantas demais. Às vezes queremos ser aceitos pelos homens, quando a tua própria palavra diz que nós vamos ser odiados. Então nos ajuda a compreender que somos embaixadores, que somos portadores da luz, que somos sal, que somos luz, Senhor. Ó Deus, obrigado por mais uma vez poder compartilhar a tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. As irmãs entraram aí depois, os irmãos, já no finalzinho, né? Pastor Marcos, a irmã Jamile, a irmã Bila, a irmã Letícia, que estava até o final. Deus abençoe. Obrigado aí por participarem. Até a próxima. Se você quiser assistir do começo aí, foi uma palavra bem breve, você pode assistir. Vai ficar salvo no Instagram, tá bom? Deus abençoe.